小僧、名乗ってみろ。ロロナゾロ。As cicatrizes são o resultado de uma lesão da derme, geralmente em consequência de uma lesão ou por corte cirúrgico. Além do impacto estético, a perda da integridade da pele e tecidos subcutâneos facilitam infecções, são mais vulneráveis à perda sanguínea e diminuem a sensibilidade na área. Essa é a definição de cicatriz no dicionário, mas em One Piece esse conceito é bem mais amplo. As cicatrizes representam as experiências vividas pelos personagens, e cada uma delas conta uma história diferente. Desde memórias de uma grande jornada ou lembranças de momentos difíceis, elas podem trazer orgulhos por ter superado um desafio ou vergonha por não ter sido forte o suficiente. De qualquer forma, elas estarão para sempre marcadas no corpo de quem as sofreu, e elas podem revelar futuros confrontos de revanche e cumprimentos de propósitos herdados. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E esse é o canal Supernovas, o canal favorito da Eiichiro Oda. Então sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. No episódio 24 de One Piece, nós temos a prova do abismo gigantesco que existia entre Zoro e Mihawk. O Shichibukai encontra nosso espadachim no Baratie e Zoro desafia para um duelo. O resto, vocês sabem muito bem. Zoro foi derrotado com apenas um golpe e não conseguiu causar dano nenhum ao maior espadachim do mundo. Mesmo ferido, Zoro se vira em direção a Mihawk e diz uma frase que nos mostra a essência desse personagem. Uma cicatriz nas costas é uma desonra para um espadachim. Mihawk então se surpreende com a coragem de Zoro e o atinge com sua lâmina negra, fazendo um grande ferimento em seu peito, e Zoro cai no mar. Porém, o próprio Mihawk diz que ele não vai morrer, e Zoro promete que irá treinar e se tornará o mais forte do mundo para o vencer em seu próximo encontro. E a cena, como a gente sabe, é muito emocionante, pois Zoro nela faz uma promessa de que nunca mais vai perder em uma luta, e pela primeira vez chama Luffy de Rei dos Piratas. Esse ferimento sofrido por Zoro deixou uma grande cicatriz em seu peito, e ela representa muito mais do que apenas uma batalha. Durante o time skip, Zoro pede para que Mihawk o treine, e mesmo que isso pareça ser contraditório, foi algo que não comprometeu a narrativa e fez com que Zoro amadurecesse bastante como espadachim. A promessa que ele fez ao Luffy depois de ser derrotado por Mihawk continua de pé. Zoro não foi derrotado em nenhuma luta 1 contra 1, embora já tenha sido derrubado por personagens como Enel e Kizaru. Porém, eles não eram seus oponentes diretos. E essa promessa pode se manter até o terceiro encontro de Zoro contra Mihawk, na batalha que valerá o título de espadachim mais forte do mundo. E sabemos que Zoro vai duelar provavelmente contra 2 ou 3 oponentes antes de seu combate final contra seu mentor. Temos o bando de Barba Negra, onde seu oponente mais provável será Shiryu, o bando do Shanks, onde ele pode duelar contra Ben Beckman ou Luke Hu, e por fim a guerra contra o governo mundial, onde Zoro pode lutar contra um dos almirantes, como Fujitora ou Touro Verde. Não sabemos exatamente onde a luta contra Mihawk vai se encaixar nisso tudo, mas podemos prever que após derrotá-lo não haverão muitos oponentes mais fortes para Zoro enfrentar, ou seja, essa luta definirá o nível absoluto de Roronoa, e quando ela acontecer, estaremos muito perto para o fim da obra. Será que Zoro irá fazer uma cicatriz em Mihawk? Seria incrível por toda a simbologia que iria representar, pois desde o episódio 24 ele vem treinando e enfrentando oponentes muito mais fortes justamente para isso. E por último é interessante lembrar da cicatriz que o Zoro aparece depois do time skip, aquela em seu olho. Será que essa cicatriz foi feita igual como foi com Luffy, que ele corta embaixo de seu olho e Zoro talvez tenha cortado o seu próprio olho para provar alguma coisa para Mihawk ou algo do tipo? E isso é uma boa dúvida que talvez fortaleça ainda mais esse desejo dele querer derrotar o Mihawk. E agora nós vamos falar de um dos personagens mais incríveis de One Piece, o Almirante Fujitora. Desde que ele apareceu pela primeira vez, nós ficamos radiantes com a perspectiva de um marinheiro com a força comparável aos grandes nomes do governo mundial, mesmo sendo cego. Sua fruta então nem se fala. A fruta da gravidade é um conceito sensacional que foi abordado com maestria em Dressrosa, e somado à habilidade com a espada se torna mortal. Mas o assunto desse vídeo é apenas a cicatriz de Fujitora, e essa é uma das cicatrizes em One Piece que tem um significado profundo, e isso foi revelado pelo próprio Fujitora. Em Dressrosa, ele diz que o ferimento em seus olhos foi causado por si mesmo, por não querer ver as injustiças do mundo. Mas esse motivo tem algo por trás e nós temos teorias interessantes sobre o que pode ter causado em Ishou um trauma que o levou a cegar os próprios olhos. Primeiramente, vamos falar da aparência do almirante. Suas vestes e calçados, além de sua postura como espadachim, nos levam a crer que ele tem alguma relação com o país de Wano. Se formos parar pra pensar, faz sentido que Fujitora tenha nascido e vivido em Wano até sua juventude e treinado como um samurai. Mas o que teria acontecido em Wano durante seu período lá que o fez se cegar? Nós só conseguimos pensar em uma coisa, ou melhor, uma pessoa, Kozuki Oden.
Imagine o seguinte, Fujitora era um habitante do país de Wano e treinava para ser um samurai durante o governo de Kozuki Sukiyaki. Ou seja, ele viu toda a ascensão de Kurozumi Orochi, a chegada de Kaido em Wano e a morte de Sukiyaki. Como se não bastasse, Fujitora ainda viu a morte de Kozuki Oden, numa execução extremamente injusta e cruel. Tudo isso foi suficiente para que o samurai não quisesse ver algo assim nunca mais e acabasse por realizar um ferimento em seus olhos. Após isso, ele saiu de Wano e entrou na marinha com apenas um objetivo: destruir o sistema de opressão causado por aqueles que se consideram superiores aos outros. Ele trilhou esse caminho até se tornar um dos almirantes e ajudou a destituir o sistema dos Shichibukais. Seu coração é puro e isso fica claro na cena em que ele deixa Luffy fugir, imaginando como seria o seu rosto. Seu problema é com a opressão, e ele é um dos marinheiros que realmente entende e pratica o conceito de justiça, o que faz com que seja um dos personagens mais queridos pela comunidade de One Piece. Em relação a Fujitora, nós ainda queremos ver muito mais desenvolvimento para esse personagem, que em poucos episódios no arco de Dressrosa já encantou todo mundo. Esperamos que ele ainda apareça em breve na obra, talvez com relação até com os eventos que vão levar à guerra final de One Piece, e apresentando o próprio Almirante Touro Verde, que é outro personagem extremamente misterioso na obra. E então temos ele, o homem mais forte do mundo em sua época, Edward Newgate, o Barba Branca. E aqui nós temos 267 golpes de espadas, sendo um deles de um de seus filhos, 152 ferimentos por balas e 46 ferimentos por balas de canhão. Isso tudo apenas em Marineford, sem contar todos os anos que ele passou com sua tripulação. Todos esses ferimentos deixaram inúmeras cicatrizes, e são reflexo da força absurda que esse pirata lendário possuía. Mas nesse tópico, nós não queremos falar das cicatrizes do Barba Branca, mas sim da ausência delas em suas costas. Pela primeira vez na obra, nós vimos as costas do homem mais forte do mundo após sua sangrenta batalha em Marineford, e elas estavam intactas. A tatuagem de sua bandeira era a única coisa que maculava sua pele, mesmo após os ferimentos mortais em seu corpo. Isso prova que Edward era mesmo o homem mais forte do mundo, mas acima de tudo, não tinha medo nenhum de entrar em confronto contra o mundo inteiro para salvar sua família. Ele encarava seus oponentes de frente e usava seu corpo como escudo. Mesmo debilitado e velho, conseguiu lutar contra 3 almirantes e contra todos os soldados da marinha, e quase venceu. Barba Branca lutou como um monstro, como dito pelo próprio Teach, e mudou completamente a estrutura do mundo em sua era. Aquele que rivalizou com Gold D. Roger e que terminou sua carreira como um pirata, sem nenhuma cicatrizes em suas costas. Ele pode ser considerado, sem dúvidas, o maior pirata de One Piece, e foi ele que abriu o caminho para aquele que será o futuro rei dos piratas. E galera, até o momento a gente analisou cicatrizes sobre 3 personagens. O primeiro é o Zoro, que após ele ser derrotado por Mihawk, essa cicatriz que ficou nele é uma lembrança desse objetivo que ainda pode ser conquistado. Apesar dele ter se entregue à sua derrota para Mihawk e Mihawk ter o acertado com sua lâmina negra, seu objetivo continua por causa dessa cicatriz e de sua determinação. A segunda foi sobre o Fujitora, que ele resolveu fazer aquela cicatriz para evitar ver a injustiça do mundo. E agora com Barba Branca, com a ausência da cicatriz. E até o momento a gente vê como algo tão simples como uma cicatriz que devia ser comum no tempo da pirataria é uma coisa que pode enriquecer a obra. E agora vamos falar sobre Monkey D. Luffy. Luffy herdou o propósito de Roger e possivelmente o de Joy Boy. O protagonista dessa obra, que dispensa comentários mais aprofundados, possui 2 cicatrizes que são bem importantes e que definem sua personalidade, além de representarem eventos que mudaram completamente o nosso pirata que estica. A primeira delas foi feita por Luffy nele mesmo, no primeiro capítulo de One Piece. Shanks tira onda de Luffy dizendo que ele ainda é uma criancinha e não pode ser um pirata por isso, o que irrita Luffy, que vai para o navio de Shanks e fura seu rosto com uma faca, fazendo uma das cicatrizes mais características de todos os animes. Ela representa a força de vontade de Luffy, que faz qualquer coisa para atingir seus objetivos, que nesse caso era de se tornar um grande pirata. Luffy não tem medo de dor ou do que as outras pessoas falam sobre ele, e essa cicatriz ainda o lembra de Shanks, que foi seu mentor e o pirata que iniciou sua carreira, além do chapéu de palha que se tornou sua marca registrada. Mas a cicatriz mais importante, e a que com certeza foi mais marcante para Luffy, foi feita em Marineford. Antes do time skip em Sabaody, Luffy e seu bando tinham enfrentado oponentes fortes, e o Oda precisava nos mostrar isso de alguma forma, quando vimos que existem forças muito maiores do que a dos Shichibukais. O bando foi completamente derrotado e separado por Bartolomeu Kuma, e Luffy foi parar em Amazon Lily, onde ficou sabendo que seu irmão foi preso pela marinha e iria ser executado. E aí tivemos toda a série de eventos que levou à guerra de Marineford. Em Impel Down, nós vimos Luffy pela primeira vez correndo sério risco de vida, e tivemos a sensação de que ele não entendeu o real risco que
corria ao enfrentar sem medo os monstros da marinha, como Magellan, que praticamente tirou sua vida. E isso também se estendeu para Marineford. No QG da marinha estavam reunidas todas as maiores forças do governo mundial, e Luffy só queria saber de uma coisa: salvar o seu irmão. A cena que ele entra no QG e fica diante dos 3 almirantes com apenas um tronco de árvore na mão é simplesmente sensacional. Mas nesse arco, os mocinhos perderam. Foi a segunda derrota absoluta de Luffy, e ele viu seu irmão morrer na sua frente. Com certeza foi o maior trauma de Luffy desde o Sabo, e isso ficou marcado não só em sua mente, como em seu corpo. Akainu, que era o almirante mais forte, fez uma imensa cicatriz em seu peito com um golpe projetado através do peito de Jinbe, que se não fosse por ele, teria matado Luffy. A queimadura em seu peito foi como uma lembrança da perda, e por um tempo isso foi um peso na vida de Luffy, que quis desistir de tudo. Jinbe foi o maior responsável por trazer Luffy de volta à realidade, e após retornar a Marineford para avisar seus companheiros sobre o período que eles iriam ficar afastados, ele segue com Rayleigh para treinar e ficar mais forte, para nunca mais perder algum companheiro. Podemos dizer que a cicatriz em seu peito, que antes doía com a lembrança da morte de Ace, se tornou um lembrete para Luffy de que existem pessoas mais fortes que ele no mundo, e que para proteger aqueles que ele ama, ele precisaria se tornar mais forte que seus inimigos e não desistir nunca. Isso faz parte da essência de Luffy agora, que está lutando contra Kaido no teto de Onigashima, a criatura mais forte do mundo em seu auge, lutando contra o pirata do chapéu de palha, que possui uma ambição e força de vontade do tamanho do mundo, e com certeza irá derrotar mais esse oponente. E agora vamos falar sobre o pirata mais misterioso de One Piece, mais uma vez. Shanks possui 2 cicatrizes, que são bem importantes para a história, mas nós só sabemos como foi a primeira delas. No primeiro capítulo do mangá, Shanks salva Luffy de um rei do mar, no East Blue, e temos o primeiro vislumbre do hack do rei na obra. Porém, ele perde seu braço esquerdo no processo. Mais tarde, ao encontrar com Barba Branca, ele diz que apostou seu braço na nova geração. E essa cena foi incrível e representou muito bem o futuro da obra como um todo, em relação ao propósito herdado, que foi esse braço perdido e que foi também o chapéu dado pro Luffy. E Shanks não precisou dos 2 braços para se tornar um Yonkou, nem para duelar contra a Barba Branca e impedir Kaido de chegar até Marineford. Isso nos leva a pensar sobre o quão grande é o poder de Shanks, para que mesmo sem um dos braços possa rivalizar com um dos maiores piratas do mundo. Nós já falamos sobre isso em vários vídeos aqui no canal, e é difícil falar com certeza, mas esse não é o foco desse vídeo. A cicatriz mais importante de Shanks, e que pode gerar um sentimento de revanche que vai levar aos eventos finais da obra, é a que Tite deixou em seu rosto. No diálogo com Barba Branca, Shanks revela que a cicatriz em seu rosto foi feita por Tite, em uma luta em que nenhum dos dois estava distraído. Ou seja, Shanks e Tite lutaram a sério, e aparentemente o Ruivo foi o único que saiu ferido disso. O que nos leva a imaginar o quão forte é o Barba Negra, e como foi esse confronto. Mas Shanks não parece falar desse evento com tranquilidade, ele demonstra estar desconfortável e até com raiva, como a gente viu. E é esse o contexto onde ele diz a Newgate, que ainda não é o momento de ir atrás de Barba Negra. Será que é Shanks quem quer ir atrás de seu rival? Por isso que ele não quer que Ace vá atrás dele? E sabemos que quando ele fizer seu movimento, será algo diretamente relacionado ao fim da obra. E com certeza Barba Negra estará envolvido. Nossa aposta é que eles irão travar uma violenta batalha, na qual Tite sairá vitorioso por muito pouco, talvez até trapaceando, usando artifícios sujos como ele vem usando até o momento, e existe mesmo a possibilidade de Tite matar Shanks, o que daria uma motivação insana para Luffy derrotá-lo. Não sabemos se será realmente assim, mas com certeza Shanks tem um propósito que está perto de se cumprir, e após o cumprimento desse propósito, poderá morrer em paz. Seria um recurso narrativo sensacional e daria um significado maior ainda para a luta entre Luffy e Barba Negra pelo trono de Rei dos Piratas. E é claro que faltaram muitos personagens nessa lista com muitas cicatrizes que significam muito ou com vários mistérios as rodeando. Como exemplo, nós temos Kaido, com uma única cicatriz na barriga feita por Oden, sem falar na do Zoro, é claro. Nós temos Crocodile com a cicatriz em seu rosto, que provavelmente foi feita pelo Barba Branca, e que nós queríamos muito ver como foi essa luta. Nós temos Kid com o corpo repleto por cicatrizes e um braço faltando, arrancado pelo próprio Shanks, e ainda tem quem diga que ele é herói. Nós temos o Rayleigh, Phil Garp, enfim, muitos personagens que contam histórias através de ferimentos de batalha. Nós podemos fazer uma parte 2 desse vídeo explorando essas outras histórias, então comentem aí embaixo se vocês querem e deixem seu like pra gente ver quantas pessoas estão querendo que a gente traz o mais rápido possível pra vocês. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso. Chequem os links na descrição onde estão nossas redes sociais, o Discord e o Instagram. É por lá que a gente tem um contato mais próximo com vocês. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!